Hoje o Fluminense vai enfrentar o Cuiabá pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro e eu sei que você está pensando mesmo no jogo da quarta-feira, mas esse é o jogo que temos para o fim de semana, então vamos falar sobre ele. Meu nome é Julia, sou dominada pelo Flu. Já chega deixando seu like, diferente dos outros dias, eu queria começar falando do nosso adversário. Porque recentemente eu escutei o Alex Escobar falando que todo mundo subestima muito o Cuiabá. E eu parando pra pensar sobre isso, realmente é verdade. Quando o Cuiabá subiu no ano passado, todo mundo pensava que era aquele time que tinha subido pra cair de novo. Eles já estão na segundo ano aí de Série A e tem dado aí algum trabalho pros times. Se você for olhar até dos cariocas, o Fluminense foi o único que venceu o Cuiabá por 2-0. O Flamengo perdeu por 3-0, o Botafogo também ganhou, mas por 1-0, e o Vasco também por 1-0, e ainda o Fluminense ganhando por 2-0 foi um time que deu um certo trabalhinho pra gente. Vou lembrar pra vocês como foi esse jogo. O jogo do primeiro turno contra o Cuiabá foi aquele jogo na sequência da partida contra o Cruzeiro, que tava todo mundo revoltadíssimo com o Diniz, porque ele tinha levado o Marcelo pra jogar no Mineirão, que estava um pasto, e na sequência ele coloca o Marcelo como titular no Maracanã contra o Cuiabá, tendo um jogo na sequência de Copa do Brasil, que era aquele primeiro jogo contra o Flamengo. E ainda que a gente tenha vencido por 2-0, foi um jogo chato de vencer e que no dia seguinte estava todo mundo reclamando. Talvez contra o Cruzeiro tinha sido um jogo que o Fluminense teve mais embate, e naquele jogo contra o Cuiabá foi um jogo chatinho, naquele maio que ninguém gosta muito de lembrar, do maio desse ano pro Fluminense, né? Detalhe, aquele jogo o Fluminense ganha com dificuldade, mesmo sendo uma partida no Maracanã e mesmo tendo boa parte dos titulares em campo. Então foi um jogo chatinho e para essa rodada o jogo será um pouco diferente, porque mesmo agora o Fluminense não tendo ainda, na hora que eu estou gravando, publicada a lista de relacionados, o GE já adiantou que dos titulares do Fluminense, apenas 3 foram para Cuiabá. Foram Samuel Xavier, Ganso e Alexander. O Samuel Xavier, com certeza, porque ele está suspenso para quarta-feira, então não faz sentido poupá-lo nessa partida. Já o Ganso e o Alexander, eu não sei se é para o Ganso ganhar mais ritmo ou se já é o Diniz dando sinais do que ele quer fazer para o próximo jogo contra o Internacional. De qualquer forma, segundo o GE, a provável escalação terá em campo Pedro Rangel, Samuel Xavier, Marlon, David Braz, Diogo Barbosa, Martinelli, Alexander, Léo Fernandes, Danielzinho, Johnny Gonzalez e Lelê. Ainda sobre essa relação, numa matéria anterior à do pré-jogo de hoje, o GE tinha colocado que o lateral direito do Sub-17, Júlio Fidelis, teria sido relacionado para essa partida. Depois eles não mencionaram de novo, então não sei se houve alguma mudança, alguma outra coisa, mas aí quem sabe há a possibilidade de ter um moleque sendo especulado, talvez para entrar no finzinho do jogo, como o Diniz gosta de colocar os meninos. Mas enfim, fica aí essa informação. Além disso, o Fábio e o André estavam suspensos para essa partida e foi muito bom que caiu para essa partida, porque tendo a sequência do jogo de quarta e o próximo jogo da quarta, o Fluminense já teria que poupar alguns jogadores e o Fábio e o André são muito importantes. E bom, eles serão poupados aí nesse jogo, aproveitando essa suspensão, sabendo ainda que tem na próxima rodada do Brasileiro o clássico contra o Botafogo, em que eles estarão disponíveis para disputar. E será a oportunidade que nós teremos de dar ritmo para alguns jogadores e quem sabe até de quebrar essa sequência no Brasileiro de jogos fora ruins, assim, de resultados ruins fora de casa. Porque apesar do Cuiabá ser um time que não tem um elenco bizarro, mas que sabe jogar bem com o que tem em campo, eles vêm numa sequência ruim no Brasileiro, já que depois da vitória contra o Flamengo por 3-0, eles perderam para o Atlético Paranaense, Palmeiras, Bragantino, Grêmio, empataram com o América e perderam na sequência para o Galo. Então tem aí essa possibilidade. A partida vai ser na Arena Pantanal às 6h30 e terá a transmissão do Premier. Saudações tricolores e nos vemos na próxima!